Os outros episódios estão aí na descrição para vocês continuarem assistindo. A história continua quando o Cal ainda era uma criança lá no passado. Ele estava pegando algumas comidas que estavam sendo jogadas fora, mas ele precisa sair correndo quando ele foi pego fazendo isso pelo dono do lugar. E ele manda um dos funcionários ir atrás do Cal. Mas o funcionário falou que essa comida estava sendo jogada fora, então não tinha muito problema. Só que o dono dali fala que provavelmente aquele menino vai começar a roubar da loja e ele precisa aprender uma lição no começo para ele não fazer isso. Então, depois de um tempo, esse funcionário encontrou o Cal debaixo de uma ponte e ele se apresentou para a criança como Ata. Mas na hora do medo, o Cal chuta as partes debaixo dele e tenta sair correndo no medo total. O Ata não considerava que pegar lixo de outras pessoas era roubo, até porque estava sendo jogada no lixo mesmo, então não tem por que eles quererem brigar por algo tão besta assim. Ou seja, não tinha mais serventia alguma para os donos, mas ele não estava lá para pegar o Cal, sim para dar a ele comida de verdade. Era um pão e o Cal aceitou na hora porque ele estava com muita fome. Ele pergunta se os pais dele os abandonaram, mas na hora ele já corrige o cara falando que eles estavam apenas viajando e logo eles iriam voltar. O Cal falou que eles estavam planejando viver ali debaixo da ponte porque era perto da entrada para Raksasha e quando seus pais voltarem, eles iriam voltar para lá também. O Ata ofereceu para eles um lugar para onde eles poderiam ficar e eles não precisariam se preocupar com comida ou roupas. Não teria frio ou fome, mas quando ele fala que estava um pouco longe de Raksasha, o Cal na hora recusa sem pensar duas vezes. O Ata deixou a oferta ali se eles quiserem, e ele voltou para o trabalho. A vida nas ruas era extremamente complicada, tendo que lutar contra tudo e contra todos. Mas o Cal não era de desistir e pretende continuar até os seus pais voltarem. Mas em uma noite muito gelada, com neve caindo para todos os lados, o Liang ficou muito doente. Só que um médico se recusa a fazer qualquer coisa para ajudar sem receber pagamento. Dessa maneira, o Cal foi obrigado a correr para encontrar o Ata e pede desesperadamente que ele o leve ao lugar onde ele tinha falado naquele dia, porque o seu irmão estava muito doente. Antes deles de fato irem para conseguir salvar o seu irmão, o Cal observou o quanto ele estava se distanciando de Raksasha. Ele de fato foi levado para uma casa muito confortável, mas ele não consegue relaxar muito por ter sido separado do seu irmão. Quando o Cal foi andando por ali para ver o lugar, ele encontrou o Ata conversando com outro cara. O Ata estava vendendo o irmão do Cal para esse cara e o Cal briga com ele, falando que eles não são propriedade deles para sair vendendo por aí. Mas o Ata pressiona ele falando que não é errado e nem roubo pegar o lixo dos outros. Ele não aceita isso que estavam fazendo e o coitado é humilhado e batem bastante nele. O Liang foi simplesmente deixado para morrer em uma lixeira no frio intenso. O homem falou que o Liang não iria sobreviver por muito tempo e se ele não se comportar, então eles vão fazer coisas muito absurdas com eles. Esse homem aí vai se arrepender muito das coisas que ele tá fazendo. O Cal se lembra que ele prometeu ao seu pai que iria proteger o seu irmão a qualquer custo. Então o Cal afirma que ele não vai precisar de roupas limpas, brinquedos ou até mesmo novos pais. Ele já tinha uma família, que era o seu irmão, e ele só quer proteger ele a todo custo. Ele entrou em um estado de fúria intensa, e nós vemos que depois de acabar com aqueles dois, ele foi atrás do Ata para encontrar o seu irmão. Então nós vemos que ele conseguiu pegar o Liang e o dinheiro que o Ata tinha pegado. Ele foi até o médico para fazer ele curar o seu irmão, já com o seu guardião atrás. Quando as coisas se acalmaram mais, o Cal percebeu o seu guardião, porque ele não tinha visto ainda. O nome dele é Yujin, e ele promete fazer o que for necessário para servir ao seu mestre. O Cal prometeu nunca sair do lado do seu irmão e nunca vai deixar ninguém machucar ele. Agora, nós voltamos ao presente. A Zia pensa em como o Cal disse que ela deveria ter nascido com o espírito de guardião, mas ele ainda não despertou. Ela ainda estava muito cética e decide tentar chamar o espírito, mas ela falha muito com isso. E depois de várias tentativas, ela conclui que aquilo não deveria ser verdade porque ela não conseguiu. Ela admira muito como o Cal consegue convocar o dele com tanta facilidade e decide pedir para ele ensinar a ela como faz isso. Quando ela chega em Raksasha, ela se lembra de como ele falou para ela nunca mais voltar àquele lugar, porque ela parecia estar de alguma forma amarrada ao Gifu. O Cal não confiava nele nem um pouco e queria ele o mais longe possível.
Ela estava desanimada, conversando com si mesma que ela não era uma pessoa de fato especial. Ela é apenas uma pessoa simples que tem que encontrar um emprego regular e encontrar um homem para se casar. Ela iria ver os seus filhos crescerem e fazer tudo que as outras famílias normais fazem. No outro dia, ela de fato conseguiu encontrar o seu emprego depois de muito tentar e ela fica muito feliz com isso. E aqui, ela encontrou aquele cartão que dizia que ela encontraria um novo caminho na sua vida. Mas ela só joga fora. Um robô próximo detectou uma onda de poder psíquico e ele foi informado que era de um espírito guardião. A Zia estava no seu apartamento e pratica como ela vai conhecer os seus novos amigos de trabalho. E ela só fica imaginando como todos eles iriam gostar muito dela. Ela estava de fato muito animada com isso. Mas de repente, um robô apareceu ali. Ele joga ela contra a parede e deixa ela presa sem poder fazer muita coisa. Ele determina que ela era compatível com a onda de poder, mas ela foi solta. Nós vemos quem estava controlando o robô. Quando ela olha para cima, a cabeça do robô foi destruída pelo Gifu, e ele falou que um grupo que é chamado de Organização do Reino estava tentando pegar ele. A Zia falou que ela não tinha nada que alguém pudesse querer, mas o Gifu respondeu que o espírito do guardião poderia ser o que eles estavam querendo. E enquanto isso, o homem que estava controlando o robô não queria deixar essa oportunidade passar, então ele mandou todos os seus robôs irem atrás dela agora mesmo. A Zia já conversou que ela não tem um guardião, mas ela não tem muito tempo para discutir sobre isso, porque o Gifu manda ela correr o máximo que ela pode, já que os robôs chegaram ali. Ela precisava ir para Hakusasha, agora mesmo, e os robôs estão invadindo o prédio todo. Ela conseguiu ir pro telhado, e o Gifu apareceu de novo para proteger ela. Mas ele precisa empurrar ela dali agora mesmo, já que eles estavam em desvantagem. Ela caiu em um andaime, mas logo em seguida, ele corta o cabo de aço e ele lembra ela para ir para Hakusasha. E isso faz ela ficar duvidando de si mesma mais uma vez. Ela afirma que queria uma vida normal. Ela lamenta estar sendo perseguida por algo que ela não fazia nem ideia. Mas ela sem querer parou na frente de um caminhão. Ela parou o caminhão no peito, e o Gifu foi ver ela. Finalmente o poder dela se mostrou. O único problema é que o cara dos robôs também viu isso acontecendo. Ele fica muito feliz com isso e tem mais certeza do que nunca que ela tem o que ele estava precisando. Agora, lá no passado, um homem afirma que foi vítima de um ataque. Ele disse que ajudou um menino a atravessar a rua porque ele tinha o prazer em ajudar as pessoas. Mas nós vemos que ele na verdade estava tentando roubar a criança e não ajudar. Ele falou que uma criança interferiu isso acontecer e ele nunca iria brigar com uma criança. Mas nós vemos que isso tudo era mentira. O irmão do garoto apareceu ali e ele tinha um tipo de poder e espírito que usou para atacar ele. Aparentemente a polícia já conhecia os dois irmãos porque eles conseguiram construir uma reputação ali. Então debaixo da ponte, o Liang estava curtindo com o dinheiro que eles ganharam e ele fala que era hora dele tirar a sua soneca. O Cal cantou uma música pra ele que a sua mãe costumava cantar pra fazer ele dormir. Ele fala que a mãe deles era linda e o seu pai bem alto e forte. O Liang admira o Cal e o seu pai por terem espíritos guardiões. O Cal falou que se ele se tornasse um general de Requiem, seria apenas para conseguir a sua casa de volta em Hakusasha. O Liang aponta que ele não tem poder e não pode ajudar muito, mas o Cal falou que vai levar ele junto para todos os lugares e até mesmo ir ver a sua casa lá em Hakusasha. Mas o Yujin questiona um pouco essa decisão dele. Só que o Cal revelou que acha que os seus pais já poderiam ter voltado para casa e estavam preocupados com os dois. Além disso, o Yujin estava ali com eles e ele diz que vai fazer o possível para conseguir proteger os dois. Então mais tarde, os dois irmãos voltam à rua Hakusasha pela primeira vez em 4 anos. Tava tudo muito diferente, e o Yujin avisa para eles tomarem cuidado porque eles encontraram um espírito maligno muito perigoso. O Cal se pergunta se ele poderia vencer esse espírito, e fica muito surpreso ao perceber que o Liang já correu para defender a mulher que estava ali sendo atacada. O Yujin age bem rápido, só que ele quase não consegue proteger o moleque. O Cal briga com ele por ter feito isso, mas é elogiado pela sua bravura. O Cal então se juntou à luta com o Yujin. Os dois trabalham juntos para derrotar o inimigo, e o pessoal só fica assistindo e se perguntando se o grande general Cal voltou. Mas eles perceberam que era um menino e nada mais. O atual general dali era o Liu, aquele cara de 4 anos atrás, e ele foi informado desse incidente.
ele na hora se lembrou dos dois irmãos e decidiu informar ao Gifu e eles vão fazer uma busca pelos irmãos. Mas nós vemos que eles já decidiram sair dali. O Cal falou que Hakusasha não era como antigamente. Essa não era mais a sua casa. As pessoas lá estavam sendo atormentadas e se transformando em espíritos malignos o tempo todo por desespero. O Cal explicou ao Liang que eles deveriam procurar pelos seus pais, já que onde eles estiverem vai ser o seu lar. Mas nessa hora, eles foram encontrados pelo Liu, que estava impressionado em como o Cal conseguiu o seu guardião sendo tão jovem. Isso significa que a recompensa que ele vai ganhar do Gifu era muito maior. O Yujin falou que o poder psíquico do Liu era esmagador, e quando ele chama o seu espírito guardião, eles começam a lutar. E o Yujin não tinha chances e foi derrotado rapidamente. O Liu explicou que o Cal estava fraco, mas ele vai se tornar muito forte se ele for capaz de sobreviver à Ilha da Morte. O Yujin só podia se desculpar pela sua fraqueza, e nessa hora o Liu zomba do desejo do Cal de proteger o seu irmão. O Liu falou que ele precisava crescer, só que o Cal odiava o pensamento de virar um adulto. O Liu recebeu uma mensagem psíquica das autoridades e dizia que eles estavam procurando um homem que se chama Long. Ele estava sendo procurado pela suspeita de matar os pais do Cal. O seu plano para quebrar a determinação do Cal foi um sucesso. O Gifu leva eles dali e o Liu explicou que ele tinha um irmão, mas não tinha nenhum poder. Só que dessa maneira, o Gifu não tinha nenhum interesse nele. Assim, os dois foram separados mais uma vez. O Liang conseguiu fugir e se esconder. Ele estava com aquela mulher que ele ajudou, e ela estava ali para proteger ele e ajudar, já que ele fez o mesmo sem pensar duas vezes. Espero vocês aqui amanhã, que sai a parte 3. Um beijão!